Olá, o Conversa de Balcão está de volta. Eu sou Elisângela Colodete e hoje nós vamos bater um papo aqui, né, sobre um dos maiores motores da economia do nosso estado, que é o turismo. Minas Gerais está na rota do turismo do Brasil, né? Nós temos aqui uma culinária maravilhosa, temos cultura rica, belezas naturais, muita hospitalidade, né? E a gente tem também hoje em dia a vertente do turismo de negócios. Nós vamos conversar então aqui neste momento sobre toda essa riqueza do nosso estado, caminhos para investimentos, tudo que pode fazer sentido para você que é micro, pequeno, médio, empresário. Quer saber quem está aqui comigo hoje? Dá uma olhada então nos meus convidados. Milena Soares, turismóloga, supervisora de turismo na Fecomércio Minas. E também está aqui do meu lado o Vinícius Ribeiro Lima, que é CMO da OnFly Travel Tech B2B, que oferece soluções para viagens corporativas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito Obrigada. obrigada pela participação. Um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Obrigada. Bom dia. Prazer todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Vamos começar falando sobre essa riqueza do turismo de Minas Gerais, né? Porque a gente pensa muito em queijo Minas, pão de queijo, mas a gente já está muito além disso aí, né, pessoal? Com certeza. Minas é muito mais do que só a nossa identidade mineira. Minas também é uma potência no turismo, né? O que acontece por trás do que a gente vê nas nossas viagens é o que move esse motor de economia, como você falou. Tem crescido realmente muito, assim, o que está por trás desse turismo mineiro, na sua opinião? Falando talvez da perspectiva de turismo de negócios, né, Minas é um dos maiores motores, né, do turismo corporativo aqui no Brasil. E trazendo aqui alguns dados, acho que, se não me engano, o aeroporto de Confins já é o quarto ou quinto mais movimentado, né? E quando a gente está falando de uma perspectiva nacional, o turismo, as viagens corporativas representam 60% de todas as viagens que acontecem no Brasil. Então, a gente está falando realmente de um propulsor da economia, né? Que aí, quando a gente está trazendo a economia do turismo, tem outros estabelecimentos, né? A gente move infraestrutura, move a cadeia de empregos. Então, a gente tem muita coisa por detrás, além do queijo, do pão de queijo que a gente vê. Demais, né, gente? Porque nós estamos falando de um turismo de negócios, por exemplo, que acontece ao longo do ano todo, e a gente tem marcos também, né? Por exemplo, o pessoal vem para o carnaval, mas vem também para a Semana Santa, né? Para o turismo religioso. Então, a gente tem, assim, realmente uma diversidade muito grande aqui dentro, né? O perfil do turista aqui em Minas Gerais tem mudado? Como é que é esse turista hoje? Eu acho que acompanhando uma estratégia, né, um comportamento mundial, né, de comportamento de turismo de viagem. Hoje, viajar não é só um luxo, né, para algumas pessoas, mas para o turismo corporativo é absolutamente necessário, digamos assim. E o comportamento desse turista, ele está cada vez mais digitalizado, mais exigente. E o nosso turismo em Minas, não à toa, eu queria trazer só mais um dado aqui também. Nós estamos pela segunda vez consecutiva, tivemos em 2024 segunda vez consecutiva, não saiu o resultado de 2025 ainda, não posso dizer. Mas nós estamos ali no segundo lugar da movimentação turística no Brasil. Isso mostra muito sobre como a gente está trabalhando, e dentro disso tem o turismo de negócios ali o ano todo, como você disse, sem sazonalidade, né? Sem mudança, mas a gente está investindo muito no calendário de eventos, e isso casa muito com o perfil desse turista que procura cada vez mais experiências. A autenticidade dentro do turismo, ela é desde sempre, desde que a gente estava no início ali, né? Em 2015 eu fiz um estudo sobre isso, e agora a gente vê a realidade disso. A procura por conexão, a procura por autenticidade, a procura por novos sabores, novos cheiros, a forma como você se relaciona com as pessoas que estão no local, é uma tendência mundial do turismo. E quando a gente fala de Minas Gerais, eu não preciso nem explicar, né? Minas Gerais é Exatamente. isso. Minas Gerais é chegar na casa de alguém e você É.
ser recebido da melhor forma possível. A gente tem um dom natural para esse É, receber. que é uma novidade, mas é uma tradição também, né? A gente Sim. quer experimentar esse novo sabor dentro do que é uma cultura, né? Uma tradição aqui em Minas Gerais. É por aí? Isso, aqui a verdade, o comportamento do turista mudou ao longo dos anos, mas a gente sempre teve o comportamento de receber. Então, na verdade, o comportamento do turista ele está casando mais com a nossa forma de receber, que eu acho que impacta diretamente na forma como nós estamos evoluindo o turismo dentro de Minas Gerais. E isso é para a gente uma grande oportunidade. A verdade é que a forma como o mineiro é recebido, a forma como o mineiro é recebido no turismo e a gente recebe os Uhum. nossos visitantes, é um diferencial competitivo para o estado. Não é só uma questão de cultura, é a cultura sim, porque é o nosso patrimônio, mas é uma questão de diferencial, porque não são todos os países, não são todos os lugares que você é tão bem recebido e você é tão bem Oh! inserido, né? Tão bem É. inserido dentro de uma cultura de um lugar. Fica uma semana numa cidadezinha do interior de Minas Gerais para você ver o A quão gente inserido se você vai sente ficar a gente se sente de casa, né, você se dentro de sente da casa. família das pessoas, não é Sim, mesmo? dentro de casa. Isso muda completamente a jornada de compra do turista, eu imagino, né, Vinícius? Com toda certeza. E quando a gente fala de uma experiência de compra, uma jornada do viajante, ela é 100% integrada, né? Aqui no corporativo, por exemplo, a gente estava conversando agora, né, amigo? Não tem como você desvincular a reserva de hotel que você faz, a passagem aérea que você faz pela sua empresa com a parte de prestação de contas. Então, a gente entende que é uma jornada só, né? E falando disso, a jornada ela nem começa aí. Depois a gente está falando de mobilidade corporativa também, né? Então, o trajeto que você faz ali que inclusive representa quase que 10% do todo o gasto, em todas as despesas, tudo que é feito dentro da economia do turismo hoje aqui no Brasil. Então, a gente precisa de pensar nessa jornada cada vez mais integrada, mais digitalizada, né? Não somente aqui no corporativo, mas também no lazer também. E quando a gente fala dos dois, da união dos dois e do Bleisure, ele também isso acontece. Então, é aí que entra o papel do Estado, né? Junto com a iniciativa privada, atuando de forma muito mais forte, então a gente vê isso acontecendo, a gente tem várias potências aqui que a gente consegue alavancar e a gente vem trazendo isso. E quando a gente traz a perspectiva de Minas Gerais, né, a gente está falando num trajeto, às vezes, que você vai fazer de carro, né, tem várias cidades ali no trajeto, né, como que a gente consegue pensar nessas principais rotas ali, né, para a gente alavancar a economia dessas pequenas cidades e justamente entender Minas Gerais como uma grande potência ali para o cenário brasileiro. Então, acho que são algumas provocações, né, que a gente consegue trazer e talvez hoje a OnFly ela vem atuando de forma bem incisiva, principalmente na parte da digitalização, mas existem muitas oportunidades porque hoje quando a gente fala de jornada viajante é uma jornada que ainda que não é tão integrada assim, e é um representa um desafio, mas também é uma oportunidade. A gente vem falando, a gente hoje tem várias plataformas, vários sistemas, mas que não conversam entre si. Então a gente está falando de um problema de API, né, de conexão entre essas ferramentas, que aí para o Estado, no final, a gente está falando de um problema de dados, né? Como que você toma melhores decisões se esses dados integrados? Então, eu acredito que a gente ainda tem um desafio ainda, mesmo falando dessa digitalização, mas essa integração acredito que é fundamental ali para a gente ter uma jornada ainda mais fluida ali para o viajante. Você concorda, Milena? Concordo. E eu quero dar um exemplo prático disso, né? Pensando na jornada do cliente. Na jornada do cliente corporativo, a empresa é uma intermediária desse processo. Então, a solução que eles trazem da OnFly, por exemplo, ela facilita isso. Mas quando a gente está falando de lazer, por exemplo, eu quero puxar da memória, da sua própria memória, na sua última viagem, por exemplo, quantas abas você teve que abrir para encontrar um Nossa. destino, para encontrar uma informação, para encontrar um hotel, para encontrar um restaurante, para encontrar o lazer. Então essa conexão, essa digitalização da conexão é realmente um desafio, concordo. E existem empresas, a gente, né, conversa muito sobre isso, existem empresas que estão lutando para isso, e é uma questão de política também, até pública, né, para a gente pensar como política pública, como que essa jornada nossa mais conectada, como que a gente que abre 1 milhão de abas e vai procurar no Instagram, TikTok, no site da cidade, né, e como que a gente vem trazendo essas informações e trazer essa informação de forma mais real Pois é. também para quem Explica está pra vindo. gente como que a FEComércio, né, que ferramentas a FEComércio traz, porque estamos sempre, assim, à frente, né, as soluções que a FEComércio traz são sempre, assim, em todas as áreas que a gente pôde trazer aqui, né, são muito inovadoras, muito interessantes. Então, nesse aspecto, o que está sendo feito, né, para solucionar essa questão? A gente tem várias frentes de andamento dentro da FEComércio que fazem essa conexão
da informação e da experiência dentro do nosso estado. A gente tem um plano de desenvolvimento turístico, que é o Descubra Minas, que é o nosso nome muito bonito para um trabalho de governança que é feito lá na frente, lá com quem está fazendo o turismo acontecer na base, na cidade, naquela pequena cidade que a gente tem que ir lá e passar. Às vezes a gente está fazendo uma viagem de blazer e quer fazer o passeio na cidade e não consegue entender quais são as informações, então a gente trabalha a governança. Dentro dessa governança, a gente está falando de trabalhar junto com o poder público e a iniciativa privada para entender qual que é aquela experiência que precisa ser despertada naquele lugar. O nome Descubra Minas, ele é um nome que remete a um portal que nós tínhamos de informação do Senac, da nossa própria casa, né? Há alguns anos atrás, que foi, durante muitos anos, uma referência de informação turística no estado. A gente não tinha tanta informação. E hoje ele se transforma em uma outra plataforma que embarca várias iniciativas. Então, dentro do Descubra, a gente tem o Observatório de Turismo da FEComércio, por exemplo, que vem em encontro à gestão de dados, que foi uma coisa que o Vinícius trouxe, que nasce dessa interação, né, da digitalização. Quantos mais dados a gente tem para trabalhar dentro da política pública e dentro da política privada, mais decisões estratégicas e mais inteligentes e mais rápidas e muito mais, assim, o turismo, ele é um serviço, né? Ele é uma prestação de serviço, ele é volátil. Aham. Ele é sazonal. A gente tem que tomar decisões mais rápidas. Rápidas, com E aí, na certeza. FEComércio, dentro dessa perspectiva, a gente tem o observatório, a gente tem o Vai Turismo também, que é uma iniciativa de política pública também para monitoramento de painel de inteligência de política pública, é uma iniciativa nacional. E a gente tem vários projetos que vão nesse encontro. Nossa base toda é solucionar exatamente isso. Como que a gente pode tornar essa jornada do cliente, essa conexão um pouco mais facilitada, tanto para quem gere um negócio turístico, para quem é dono de hotel, restaurante, próprio comércio, que está muito conectado, tanto para quem está viajando por Minas, tendo essa experiência. Com certeza. E eu acho interessantíssimas outras iniciativas também, como a da preservação, né, da cultura, da receita do pão de queijo, por exemplo, né, que a gente já até falou aqui num programa sobre culinária, e também nessas parcerias, né, com empresas que apostam em soluções tecnológicas também, como é o caso da Onfly. Exatamente. A gente estava comentando agora sobre um novo portal. A gente lançou nas últimas semanas, que é o PVC, o Panorama de Viagens Corporativas. Frequentemente a Onfly já era procurada, principalmente por assessorias de imprensa, né, para entender como que era o comportamento, né, das viagens, das tarifas aéreas, dos hotéis, e como que isso era influenciado com períodos sazonais. Então, hoje a base da Onfly ela já reflete muito bem como que é o panorama das viagens no Brasil. Então, a gente já consegue hoje trazer, né, insights sobre como um evento como o The Town, que vai acontecer recentemente, como que ele vai impactar as tarifas aéreas. A gente sabe que, geralmente, esses eventos como o Carnaval, que foi citado, Sim. né, períodos de férias, né, como julho, janeiro ou fevereiro, isso impacta bastante nas tarifas corporativas. Então, a gente hoje vira um portal de insights não somente para a imprensa, mas também para os próprios gestores de viagens, pessoas que administram pequenos negócios ali, para montarem políticas mais inteligentes, né? Então, e adequar de acordo com o cenário, né, brasileiro e com o restante das empresas. Hoje são mais de 2.500 empresas que a gente atende, então a gente já consegue trazer mais previsibilidade ali para todo o mercado, né, do Brasil. É um trabalho sensacional, assim, que envolve tratamento de dados e muita inteligência tecnológica mesmo, né? Assim, e são dados muito relevantes porque ajudam, então, a economia do estado. Exato, exatamente. É nessa linha, né? Exatamente. E aí, eu acredito que o caminho ideal, né, é a gente unir parceria, tanto essas iniciativas ali das empresas privadas com as iniciativas públicas, para a gente cada vez caminhar, né, para um movimento tão relevante que é o turismo ali nacional, né? A gente está falando de algo que às vezes é muitas vezes invisibilizado, né? E algo que representa hoje quase 10% do PIB nacional. Então, como que a gente consegue trazer mais tração ali para esse negócio? Acredito que tem muita potência ainda que a gente pode explorar trabalhando na iniciativa privada e a Nossa, pública. com certeza, ainda mais um estado do tamanho de Minas Gerais, né? A gente aqui no Conversa de Balcão, a gente pensa nas grandes empresas, médias, mas também a gente pensa muito nas pequenininhas, né? E muita gente pode estar pensando, nossa, como é que eu posso me inserir nisso? Como é que eu posso acompanhar essas informações sendo ainda uma pequena empresa? Que dica você daria? Essa pergunta mora na minha cabeça. O nosso trabalho, ele é muito focado para médias e pequenas empresas, porque a Aham. nossa base da FEComércio é muito para esse público. Então, todas as vezes que nós vamos fazer a tratativa de um dado
E a gente vai pegar essas informações, por exemplo, do painel da Onfly ou de outras bases, né, de dados, a gente sempre faz essa pergunta: como é que um pequeno empresário vai utilizar essa informação para o dia a dia dele? E aí a gente investe muito na federação em uma linguagem mais acessível, em trazer esse dado para uma coisa um pouco mais prática. E não só dizer que, ai, 40% das pessoas no Brasil, isso é uma notícia real que saiu há pouco tempo, 40% das pessoas do Brasil estão começando a reservar a sua, dentro da sua despesa de família para viagem. Isso é um movimento que está começando a acontecer novamente depois da pandemia. Mas isso é uma informação. Isso é um dado. Mas o que você pode fazer com esse dado é uma conversa que a gente sempre está evoluindo dentro da FEComércio. Como que eu posso traduzir uma movimentação turística de um carnaval, de um calendário de Semana Santa, para que isso chegue na mesa do empresário e fale assim: olha, empresário, você sabia que. É mais ou menos assim, É, você sabia que, né, as pessoas estão viajando exatamente. mais no carnaval, que Minas está um pouco mais. E aí a gente puxa essa informação para dar uma dica prática. Sim, Prepare-se, melhore, capacite-se com o Senac, né? com É o que a gente faz. certeza, né? Então a gente faz essa linguagem ser bem direcionada e focada naquele empresário que está ali na lida do dia a dia, que não tem tempo para abrir um painel e fazer essa análise toda. Ele quer um pouco mais direcionado. E até aproveitar o próprio turismo de negócios, né? Porque muita gente escolhe, por exemplo, fazer encontros de negócios, né, aqui em Minas Gerais, para também aproveitar o turismo, né? O turismo de paisagens, né? De natureza, as nossas obras de arte também, patrimônio histórico, enfim. E aí entram outros empresários que podem, por exemplo, fornecer brindes, né? Receber essas pessoas. Por aí que funciona também? Funciona. Quando uma pessoa viaja, a gente tem esse discurso. Quando uma pessoa viaja, ela desencadeia uma cadeia de produtos e serviços que vão ser interagidos durante aquela viagem. Ela pode começar a jornada dela lá no aplicativo, vamos falar de turismo de negócios, lá no aplicativo da Onfly, lá no portal da Onfly, fazendo a sua reserva, e ela já está tocando ali hospedagem e alimentação. Mas a partir do momento em que ela está em transporte, né? A partir do momento em que ela se insere na cidade, a cadeia produtiva daquela cidade é movimentada. Fazer um evento de negócios, um congresso de negócios, né? Um congresso de negócios em uma cidade, ele movimenta tudo. Porque a gente tem o evento em si, que já tem seus próprios fornecedores de eventos, então os produtores, né? A produção, a montagem, a decoração, o mestre de Tudo. cerimônias, todos os Ah, com prestadores de certeza. serviço, e a gente tem o público que está acontecendo ali, e a gente tem o que movimenta na cidade. Para além da hotelaria, e que é o mais impactado quando a gente pensa em viagem, a gente pensa em hotel, né? Mas pensa em todas as viagens que a gente faz e o que a gente compra nessas viagens. Porque não tem uma viagem de Com negócio que eu tenha feito que eu não tenho. certeza. A minha casa tá virando Sabe o que um eu museu estava de tanta coisa que eu compro no interior. Sabe o que eu estava pensando outro dia? Que na caso do turismo de negócios, o que a gente, por exemplo, muitas vezes precisa ver nos eventos, músicos Sim. Sim. que toquem ali, que antes do evento possam apresentar uma música mineira, né? Possam trazer um repertório Isso. que os turistas querem ouvir e às vezes é difícil encontrar ainda, né? Sim. Vocês têm feito esse trabalho, então, também, não especificamente para música, né? Mas para mostrar para esses empresários, para todos esses ramos, que eles podem encontrar muito nicho aqui em Minas Gerais? Na parte da FEComércio, sim, a gente tem um trabalho muito integrado justamente para trazer essa, como eu falei, a questão da experiência. E no SESC, a gente tem uma curadoria de conteúdo também da parte da cultura Pois que é. procura os artistas locais para fazer o acompanhamento. A gente tem um projeto que é o FEComércio na Rua, já foi citado aqui, né, Aham. algumas vezes, mas o FEComércio na Rua ele é justamente isso, ele é um evento que leva movimentação turística para a cidade e todos os nossos fornecedores, é uma regra do projeto, eles têm que ser locais. Então, quando a gente trabalha isso, a gente está mostrando na prática para o empresário o quanto que aquilo impacta no negócio dele. Isso leva a uma melhoria na experiência dele, ele vai querer melhorar um pouco mais porque ele está vendo o resultado daquilo. E quando a gente está falando de viagem corporativa, isso se traduz na prática quando uma pessoa sai para jantar depois de um evento corporativo, por exemplo, ela tem um atendimento melhor, ela tem uma experiência melhor. E isso faz com que a pessoa fique com aquela cidade na memória
e queira voltar. Com certeza. E aí volta numa outra perspectiva, volta com a família, volta com os amigos. E Uhum. convenhamos, gente, fazer um evento corporativo em Tiradentes é muito diferente de fazer um evento corporativo em qualquer outro lugar, Não, né. é elegante, né, aconchegante, é tudo de bom, não é mesmo? O que a gente trouxe aqui agora é justamente a economia do turismo acontecendo, né? A gente vê muito dado, principalmente ali na época do carnaval, cada real investido, né, que vem para a economia, 6 voltam ali para o estado. Então, isso que a gente está falando é sobre retorno, né, sobre investimento que o estado acontece, né? E falando aqui dos eventos, né, uma curiosidade é que os eventos são uma das principais alavancas, uma das principais razões das pessoas viajarem a trabalho hoje no Brasil, né. Hoje, talvez, o meu time de marketing lá na Onfly, depois do time de vendas, né, que viaja muito para fechar negócio, é um dos times que mais viaja justamente pela montante de eventos que a gente patrocina, e isso por todo o Brasil, principalmente aqui na região sudeste. Agora a gente começou a pulverizar mais, mas é uma das grandes alavancas. E é como você trouxe, né, você movimenta toda aquela economia local ali em função, né, desse objetivo ali dos eventos, né. E a gente falou muito dos dados aqui macro, né, que acontece ali em torno das viagens a negócios, mas eu gostaria muito de talvez trazendo mais para o nosso público que está ouvindo ali da Ficomércio, do pequeno e médio empresário, tem os dados micro ali que acontecem durante a viagem, que talvez seja um grande desafio. Então, se você tem uma gama de funcionários que estão viajando ali a negócios, né, e você precisa ter dados para você do seu negócio para você conseguir monitorar, né, o que acontece, tomar decisões mais inteligentes de gestão, montar políticas de viagem, políticas de antecedência, regras de consumo ali no destino. Então, eu acredito que a gestão seja um dos maiores desafios ali para o pequeno e médio empresário. Então, e talvez é onde a Onfly consegue mais gerar valor, né? Talvez não somente ali na jornada integrada de viagens e de despesas ali com a economia, mas também trazer todos os dados em tempo real ali para ele tomar melhores decisões. E aí, com isso, a gente consegue trazer depois para o macro e isso virar uma roda retroativa ali de tomada de decisão, não somente ali para o pequeno e médio, mas também ali para todo o sistema público. E a tendência é de crescimento do turismo ainda em Minas Gerais, né? Sim, a tendência é que a gente cresça, assim, o estudo que a gente está analisando dentro da Fecomércio para entender um pouco melhor essa movimentação turística no macro e também chegar no micro, é que a gente tenha mais investimento. A gente está acompanhando uma onda de investimentos no turismo que está sendo capitaneada pelo governo do estado, mas que também impacta nas empresas né, nas empresas mesmo, dos negócios turísticos que a gente tem no estado. Então a gente tem uma perspectiva otimista, apesar de que eu não posso afirmar isso diretamente, que eu não tenho todos os dados, mas a gente tem uma perspectiva otimista da gente continuar crescendo como a gente está acompanhando nos últimos 2 anos. Sim. E a gente fala muito da rede hoteleira também, né? Minas Gerais tem esse suporte? Belo Horizonte, por exemplo, hoje atende ou a gente precisa ainda de mais hotéis? Como é que isso se dá hoje? Talvez eu consigo falar da nossa perspectiva aqui, né. Acredito que Minas, a gente tem uma ocupação ali média de 60% ali, que em Belo Horizonte, se eu não estou enganado, mas acredito que a gente tem ainda capacidade de aumentar essa rede hoteleira em outras regiões aqui do estado, né, falando especificamente de Belo Horizonte. Acredito que a gente é muito bem atendido hoje, né, em relação à infraestrutura de hotelaria, mas existem outras cidades, principalmente falando de pequenas cidades que estão em grande crescimento. A gente ainda tem uma dificuldade, principalmente de interconexão. A gente falou um pouco sobre isso. Então, muitas vezes, esses hotéis ainda estão operando de modo offline. Aqui na Onfly a gente criou uma tecnologia chamada Belchior, onde a gente consegue acionar esses hotéis que operam hoje de modo offline e trazer para dentro da plataforma, né, e às vezes com o WhatsApp. Às vezes, quando uma pequena empresa tem uma necessidade de reserva dentro dessa cidade ou quer contratar esse hotel, a gente manda um WhatsApp de forma automatizada na plataforma falando que teve uma reserva, depois a gente confirma isso, porque hoje esses hotéis ainda operam de forma totalmente analógica. Então ainda existe um desafio, né, não, acho que não tanto para Belo Horizonte, mas em outras regiões aqui do estado, né, e falando no nível de Brasil também, esse cenário ele acontece, é muito comum. Porque o nosso estado é imenso e diverso, então há regiões, eu acredito, que a gente precisa, né, atingir, mas que são mais distantes, né, precisam de um pouco mais de estrutura, talvez, Milena?
Isso, a estrutura, concordo plenamente. A gente vê a mesma problemática na hotelaria. Belo Horizonte atende bastante, mas no interior a gente tem essa dificuldade, não é só na hotelaria, a gente tem dificuldade no mercado como um todo, de atuar muito no offline e não conseguir trazer isso para até para uma perspectiva de promoção turística, não conseguir trazer isso para o público final. Sim, e eu já vi situações, por exemplo, já participei, né, de eventos, de negócios em cidades pequenas e, às vezes, aquele evento já lota a rede hoteleira, né, Sim. daquele lugar. Mas também é um movimento, assim, muito esporádico, então a rede hoteleira ainda não consegue crescer exatamente. É uma dificuldade também, né? É isso, quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que pensar na infraestrutura que é pública, que é acesso, né, principalmente focada no acesso, né, como Sim. chegar em algum lugar. Então, isso a gente está acompanhando uma evolução de infraestrutura no estado focado nisso, focado nas nossas estradas, porque o nosso turismo rodoviário 78% dos nossos turistas viajam no turismo rodoviário, então é um segmento muito forte. Mas quando a gente fala de infraestrutura e investimento privado, tem essa questão da sazonalidade, É. de trazer ou não. E o que a gente linkando assim com o que a gente está falando sobre o calendário de eventos, o que movimenta uma cidade é um calendário de eventos bem estruturado. É lidar com a sazonalidade de uma forma em que, não sejam só 2 meses de movimentação e nunca mais a pessoa passa lá, mas que tenha sempre uma experiência pontual ou dinâmica ali, constante, que vai trazer um pouco mais de, movimentação para esse hotel, para que o dono do hotel ele consiga ser mais digital. É um problema cultural nosso. Hum. Eu posso falar por Minas Gerais, mas o Vinícius falou Brasil, eu concordo também. É um programa cultural dentro dos nossos negócios, a gente não pensar em inovação e pensar em digitalização como uma coisa muito distante. E essa solução de só mandar um WhatsApp, isso é incrível, porque é isso, a gente precisa que seja um pouco mais digitalizado, mas não que seja distante do empresário. O empresário tem que pensar nas ferramentas que ele usa no dia a dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, que é um assunto que dá um opa! É, as pessoas acham ainda que está muito distante, não é Jesus, não, bem vocês já isso. usam no dia a dia. Então, o desafio nosso realmente é pensar em como que a gente pode transpor essa barreira da digitalização nos pequenos negócios que estão no interior, para que eles consigam mostrar o que eles fazem, porque não é sobre não ter experiência ou não ter serviço, é sobre a gente não conseguir ainda, demonstrar isso para um cliente, seja ele do corporativo, seja ele do lazer. A gente ainda tem um desafio muito grande para esse pequeno país que a gente tem aqui, né. É, e Nem tão pequeno assim, se fosse um país ainda seria dos grandes, né. fica outra a gente falou dos eventos aqui, fica a provocação da gente pensar eventos sobre uma outra ótica, né. A gente teve um evento que aconteceu, em Santa Rita do Sapucaí, onde toda a cidade virou palco ali do evento, né. Acontecia em várias regiões da cidade, Ah, um que evento justamente de interessante. A inovação, gente estava né. lá. Você estava lá? Estava, a gente apoia esse evento há muitos anos. Então, existem outras formas da gente pensar, né, toda a rede de eventos, a rede do turismo corporativo, né, de infraestrutura, né, de digitalização. A gente está falando de inteligência artificial, mas também a gente falando de uma jornada do viajante que é cada vez mais personalizada, né, que ainda é um desafio, né, mas não é uma tendência, como você bem trouxe, mas já é uma realidade, vem acontecendo e fica a provocação para a gente cada vez colocar isso aqui em Minas Gerais e colocar Minas como uma grande potência aqui. Com certeza, é tudo que a gente quer, né. Agora para a gente ir aqui encerrando, né, o nosso episódio, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre como ter acesso, né, ao trabalho de vocês, da FEComércio, da Onfly, assim, e dos grandes aos pequenos, como a gente tem feito. Perfeito. Falando aqui da Onfly, vocês conseguem acessar o site onfly.com.br, né, tem nossas redes sociais, a gente é muito presente no tal do LinkedIn, YouTube, Instagram também, mas hoje, falando da Onfly, hoje a nossa provocação, a gente falou muito sobre digitalização, né, então eu entendo que, a gente entende que a revolução de digitalização, a revolução digital já aconteceu no lazer, tal como as pessoas viajam, então hoje você consegue fazer a sua própria viagem pela Decolar, pela Booking, o Airbnb, mas no turismo corporativo isso está acontecendo agora, né, que é uma viagem que durante muitos anos aconteceu por serviço, né, e agora a gente vem automatizando, colocando desde de coisas mais básicas, como eu trouxe aqui, para a digitalização dos hotéis que a gente consegue oferecer ali para toda a cadeia, mas também colocar a inteligência artificial para a gente conseguir trazer mais personalização e dados ali, e inteligência e gestão para todas as empresas, né, desde pequenas e médias empresas até as grandes hoje, a gente já consegue gerar valor. Ótimo.
Pela FEComércio, a gente pode acompanhar o nosso trabalho pelo nosso site, o descubraminas.com.br, que é o nosso projeto, ou então pelos perfis das redes sociais, que é o descubra.minas, que é onde a gente reúne todas as informações do que a gente está fazendo em prol do turismo, é o nosso braço do turismo do Sistema FEComércio, é claro, nas redes sociais oficiais do sistema, que a gente tem esse trabalho de fazer, e eu concordo que, assim, a gente tem uma longa jornada pela frente pensando na qualificação de mercado. É uma coisa que a gente está pontuando muito durante o ano de 2025 e nos próximos anos, que é justamente trazer exemplos de como que funciona esse turismo abaixo da ponta do iceberg, né? Do que a gente vê quando a gente está viajando e melhorar a qualidade e melhorar a experiência do turismo em Minas Gerais. Com certeza, gente, foi um prazer tê-los aqui, né? Muito obrigada. Foi Obrigada. mais uma aula aqui pra gente no Conversa de Balcão. Obrigado. Obrigada, prazer estar aqui. É isso, gente. Chegamos então a um final, né, de mais um Conversa de Balcão. Eu convido a todos vocês, né, a trazerem seus eventos aqui para Minas Gerais, conhecerem o nosso estado e quem é daqui pode aproveitar também todas essas oportunidades, né, que nós falamos aqui nesse episódio. Olha, siga a gente nas redes sociais, compartilhe os nossos episódios, né? Se você não conhece todos ainda, estão todos disponíveis para você ouvir, para você assistir, tá bom? Fica com a gente, eu espero você no próximo Conversa de Balcão. Até lá.